Muito bem. Hoje, 20 de junho de 2022, última aula coletiva da disciplina de subsídios para pesquisa musicológica arquivística no Brasil. Hoje, com a quarta e última convidada a apresentar o trabalho pessoal aqui, o trabalho próprio na nossa disciplina, que é a Luciana Requião. A Luciana está com o nome completo aqui no login, mas ela é conhecida como Luciana Requião, que atua na Universidade Federal Fluminense e na Unirio também. A UFF é em Niterói, né, Luciana? Ou em Niterói, né? A sede é em Niterói, mas eu trabalho em Angra dos Reis. Ah, em Angra dos Reis. Ah, puxa, que legal. Tem um mosteiro espetacular lá. Tô louco para entrar no arquivo. Tem, verdade. Fora outras atrações interessantes. Mas a Luciana, o trabalho dela tem tudo a ver com a disciplina, pelo fato de que ela pesquisa o arquivo do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro. É um trabalho que, ao mesmo tempo que ele é um trabalho que faz sentido, tanto para a área de arquivologia quanto para a musicologia, mas ele é, do ponto de vista musicológico, muito inusitado, porque ninguém nunca tinha cogitado esse tipo de arquivo, né? Ou que tivesse documentação relevante. E a Luciana resolveu puxar esse fio, e quando puxou, veio muito mais do que esperado, foi uma coisa realmente surpreendente, porque é surpreendente para quem fica sabendo da pesquisa, né? Então, é uma pesquisa extraordinária, ela é muito central, né? O resultado se mostra muito central na pesquisa arquivística, e ela remete para muitos outros tipos de pesquisa. Então, ela é um exemplo muito importante e um exemplo a ser seguido, né? Tanto metodológico como em relação ao conteúdo, ao assunto que ela aborda, né? Quer dizer, o sindicato dos músicos, tem sindicato dos músicos no Brasil todo, todos eles têm arquivos. O que será que tem em outros lugares, né? A Luciana puxou o fio do Rio de Janeiro, mas isso vai acabar impactando outras partes do Brasil, né? Pesquisa é que nem caixa de lenço de papel, né? Você puxa um, vem três. A gente usa isso também para a política, né? Escândalo de corrupção, você puxa um, vem cinco. Mas na pesquisa musicológica é no bom sentido, né? Você puxa uma coisa, vem um monte de outros aspectos associados que sempre são muito instigantes. Então, vou passar a palavra à Luciana. Ela vai fazer projeções, vai expor, e a gente vai ficar aqui na retaguarda, arrumando o que for possível, né? Luciana, muito obrigado pela participação. É um prazer e uma honra receber você nessa aula, especialmente por ser a último encontro, a última aula da disciplina, do semestre, a disciplina semestral, né? E passo a você a palavra e a imagem. Obrigada, Paulo. Bom, antes de mais nada, agradecer muitíssimo a honra assim, de ser convidada pelo professor Paulo Castanha para um momento tão íntimo, né, aqui, né, dentro dessa sala de aula aqui virtual. Então, a gente escuta falar no Paulo desde sempre, né? Começou a estudar música, de alguma maneira já escuta falar do professor Paulo. A gente tem um pouco de medo, às vezes, de conhecer, mas te agradeço muito, Paulo, por todas as vezes que a gente conversou, que a gente teve proximidade, pela tua disponibilidade. Assim, isso é muito caro mesmo, porque eu já tive muita porta na cara, gente. Já tive muito não, muito e-mail não respondido, muito. E assim, o que eu acho de mais bacana, né, são as redes que a gente vai fazendo, né? Então, isso que, no final das contas, o que vai
em portal que vai interessar, porque a gente não faz essas coisas para a gente mesmo, né? Se não tiver ninguém que se interesse, né? Para que serve, né, o que a gente faz? Então, isso é uma coisa muito bacana. Legal também demais ver rostos conhecidos, né? Nicole, Fabiana, Anira. Então, assim, eu quero começar, assim, primeiro dizer uma coisa que não precisava ser dito agora, mas eu vou dizer porque eu posso esquecer, eu acho importante de dizer, né, que eu conto assim que essa trajetória que a gente vai desenvolvendo, né, de estudante, pesquisador, professor, né, o quanto que a gente vai sentindo as faltas, né, na nossa formação, né? Então, assim, esse assunto que a gente vai tratar aqui é uma falta, né? Uma falta da gente não ter isso, não sequer vislumbrar a possibilidade de trabalhar com arquivo, né? Dentre todas as outras faltas, né? Porque, em alguma medida, né, enquanto pesquisador, a gente é um pouco historiador, é um pouco sociólogo, é um pouco antropólogo, sem ser nada disso, né? Sendo musicista, né? Tendo uma formação que passa de forma muito superficial para essas questões, né? Então, assim, eu me sinto o tempo inteiro correndo atrás não sei se eu diria um tempo perdido, mas de conhecimentos que existem, estão aí para a gente, né? Mas que a gente não tem acesso com facilidade e precisa realmente ter muita disposição, assim, digamos assim, para estar sempre começando, né? Começando a conhecer um assunto novo, né? Um assunto que não nos chegou, né? Mas isso tem um lado, assim, da angústia, né, de querer saber das coisas, mas também é legal, porque é sempre a possibilidade de recomeçar, né, a possibilidade de ampliar, né? Então também tem essa coisa positiva, né, que faz parte da vida do pesquisador, né? Porque se o pesquisador vai pesquisar o que já conhece, não precisa pesquisar, né? A gente vai pesquisar o que a gente não conhece. Bom, dito isso, eu só quis dizer isso porque eu não quis esquecer de falar desse ponto. Também eu vou fazer minha fala aqui buscando articular, né, não isolar esse processo final, momentâneo, digamos assim, não final, que é o trabalho com o arquivo do sindicato, porque isso também não chegou por um acaso, nem totalmente sem querer, né, mas foi fruto de um processo longo, né? Então, eu vou começar assim, sem me delongar muito, mas falando que isso tudo começou lá no meu TCC de graduação, quando eu quis fazer uma pesquisa, né, do meu TCC sobre o que eu chamei de um músico professor, né? Me intrigava muito por que algumas pessoas, o que as pessoas que não se interessavam em fazer uma faculdade procuravam, né, no lugar onde elas iam buscar conhecimento, né? Que tipo de conhecimento era esse? Que perfil profissional é esse que essas pessoas que querem ser músicos, mas não têm interesse em passar por uma universidade, eles estão buscando? E também o que a docência representa para esses músicos que não fizeram uma licenciatura, né? Não que eu não intuísse o que fosse, porque eu mesma comecei minha graduação com 27 anos, então né, eu já dava aula, né, há muito tempo, né? Costumo dizer que quem toca violão aprendeu 2 acordes já está ensinando, né? Já virou professor, né? Geralmente é assim. Então, eu já dava aula há muito tempo, antes de fazer uma licenciatura. A minha busca pela profissionalização, né, esse sonho de ser musicista, não passou inicialmente pela graduação, mas, mesmo assim, eu quis, na pesquisa, né, aprofundar um pouco isso, buscar entender quem é esse músico que busca por formação profissional num lugar com profissionais específicos, né? Ele vai na escola X para estudar guitarra com o cara Y, vai fazer aula particular com fulano, com Beltrano. Então, tudo começou por aí. E quando eu fui para o mestrado, eu meio que o meu TCC ele virou um capítulo do mestrado. Pode? Isso pode. É meu trabalho, né? Eu não vou precisar fazer a mesma pesquisa 2 vezes, né? Então, a partir dessa pesquisa para aprofundar. Na verdade, o tema foi exatamente o mesmo. Mas eu estou falando isso tudo só para dizer que, no final das contas, né, o ponto que eu cheguei foi a observação desse músico, né, não da forma como a gente é apresentado a ele. Né? Esse aqui é o compositor, esse aqui é o instrumentista, esse aqui é o cantor. Né? Na própria graduação, a gente tem isso, né? O bacharelado em fagote. Então, o sujeito vai ser fagotista. Né? O outro vai ser professor, fazer outro curso. Né?
isso é apresentado dessa maneira para a gente, né? Uma suposta profissão, né? Na área da música. Só que, no final das contas, o que eu cheguei lá é num perfil flexível, totalmente flexível, né? Que precisava dar conta, atuar em vários segmentos, digamos assim, da cadeia produtiva da música, para conseguir sobreviver de música, para não precisar ter outra profissão. Então, assim, 100% dos músicos que eu entrevistei eram professores, né, mas que tinham, não como primeira opção, queriam ser, né, queriam viver de tocar guitarra, queriam viver de composição, queriam viver do arranjo, queriam viver de fazer música para teatro, queriam viver disso, daquilo, mas a docência sempre precisou perpassar, porque é aquilo que dava, no final das contas, o ganha-pão. E esse perfil profissional flexível também me levou a um modelo de competência. Existia um modelo de competência, né? Então, em última instância, ser competente, ser um músico competente para os meus entrevistados, de uma maneira geral, significava estar apto a participar das situações mais diversas profissionais. Né? Então, ter 10 cartas na manga. Né? Então, ao invés de ser aquele músico especializado, que a gente tem, talvez, como um ideal de uma outra época, né? Aquele músico que estuda, né? Aquele instrumento 24 horas por dia, e só faz isso. Né? É um modelo muito contrário disso, é saber muitas coisas, porque você precisa estar apto a responder por uma demanda, né? Uma demanda que vai surgindo, digamos, entre aspas, espontaneamente, que você, né, se você quer sobreviver nessa área, você precisa estar apto a isso. Né? Bom, esse resultado, né, me levou para a Faculdade de Educação da UF. Esse mestrado e essa graduação eu fiz na Unirio, na área da música. Mas esse resultado me levou, que eu estou super sintetizando aqui, tem até o livro, gente, tem até o livro, está aqui, de graça na internet, tá? Tudo eu faço livro, eu gosto de fazer livro. Ó. Aqui, ó, essa capa maravilhosa aqui é a dissertação de mestrado. Que chama o Músico Professor. Então, isso tudo me levou para a Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz o meu doutorado, com um projeto de pesquisa muito voltado para a questão da formação profissional ainda, mas que no decorrer da coisa mudou completamente e o foco foi muito mais o trabalho do que a formação para o trabalho. Vocês devem saber que isso acontece, né? A gente entra com um projeto, a coisa vai mudando, faz parte. Né? Então, dentro desse doutorado que eu fui, no final das contas, acabei pesquisando o trabalho dos músicos nas casas de shows da Lapa. Também tem um livro, ó, vou fazer várias propagandas, mas também é tudo de graça. Tá? Esse aqui, que depois eu acabei publicando pela editora Ana Blume, mas ele está de graça no repositório da UF também. Eu acho que tem que fazer livros, viu, gente? Tem como fazer livros sem ter custo. Hoje em dia, praticamente sem ter custo, porque é para isso, para socializar. Às vezes, nos repositórios, as pessoas não acham, né? Se tiver em sites, em blogs, assim, as pessoas acham com mais facilidade. Mas, então, eu fui pesquisar aqui no Rio de Janeiro, a região da Lapa, que, na ocasião, eu estava muito atuante, eu não era professora universitária ainda, eu estava muito atuante como musicista ali naquela região, tocando nas gafieiras, né, onde voltou aquela ideia da boemia, da Lapa, da dança de salão. Né? Então, eu fui pesquisar o trabalho dos músicos ali. E, para isso, eu tive que estudar coisas que eu não tinha muita noção ainda, né? Tinha uma noção muito vaga, né? De como que funcionava a cadeia produtiva da música, quais são as cadeias produtivas que tinham aqui no Rio de Janeiro, a própria Lapa como uma cadeia produtiva que interligava não só a música com outras áreas. O exemplo que eu dei até, que é um exemplo muito fácil de a gente entender, é o Rock in Rio, né? Rock in Rio é um espetáculo de música, né? Mas assim, ele gera renda para hotel, para transporte, não sei quantos hambúrgueres se come do McDonald's num dia tem essa contabilidade toda, né? Quantas Coca-Cola se tomam, quantas cervejas se tomam. Enfim, são as cadeias produtivas se interligando, essas redes. Fui estudar a economia da cultura para entender como é que esse perfil, esse flexível, esse músico flexível, né? Ele se colocava dentro de uma área que é uma área produtiva, é uma área que os números mostram
cifras astronômicas, né? A música gera muito dinheiro, né? Embora os músicos frequentemente relatem que eles mesmos não têm dinheiro, né? Mas a música, como uma área da economia, ela gera muito dinheiro. Então, entender essa engrenagem, entender as transformações da indústria fonográfica, enfim, fui para um outro lado. E, resumindo muito, a gente chega... e eu costumo dizer também que quando a gente faz uma pesquisa, às vezes a gente chega num resultado completamente óbvio, né? Se eu quiser sintetizar assim, dizer em 2 palavras, o resultado que eu cheguei é que o músico é um trabalhador precarizado, explorado, né? Isso tudo vocês sabem, não precisaram fazer uma tese de doutorado para saber, né? Mas a grande questão é saber como que essa engrenagem, como é que a gente chega neste ponto, deste tipo de precarização, né? Como é que a gente chega no ponto que as coisas... que a gente consegue observar, que a gente vivencia no nosso cotidiano, como é que as coisas chegaram neste ponto. Então, é isso que interessou saber, na verdade. Por isso que eu fui estudar cadeia produtiva, economia da cultura, parará. Então, no final das contas, a música é um excelente negócio, né? E o músico, ele é um trabalhador produtivo. Mas produtivo no sentido marxista do termo, é um trabalhador produtivo ao capital, né? É um trabalhador que gera mais-valia, ele gera lucro, ele faz essas cifras astronômicas que a gente vê que a música gera, é gerado pelo trabalho de músicos, né? Mesmo que esse próprio músico não veja muito a cor desse dinheiro. Bom, para fazer tanto o TCC, quanto a dissertação de mestrado, quanto essa tese de doutorado, eu me vali muito da pesquisa bibliográfica, de documentos e legislações e tudo mais, mas também de questionários e de entrevistas com músicos, com produtores, com empresários, né, empreendedores, né, e também com o Sindicato dos Músicos, né? Fui lá entrevistar, achei que tinha tudo a ver, estava falando de trabalho, né? Achei que tinha tudo a ver, ir no sindicato, conversar com o pessoal do sindicato, para ver como é que eles viam essa questão do trabalho e tudo mais. Eu tinha assim, uma lembrança muito afetiva, né? Porque eu me sindicalizei com 18, 19 anos, quando eu arrumei um trabalho num hotel aqui no Rio de Janeiro e tinha que ter a carteira da ordem. Então, uma amiga minha, que era mais sabida do que eu, me levou para a ordem, tirei a carteira, me levou no sindicato, não tinha a menor ideia porque eu estava fazendo aquilo, mas eu achei aquilo muito importante, achei que aquela carteira realmente dizia que eu era musicista. Então, foi super emblemático. Então, tinha uma relação assim, de afeto, né, com aquele sindicato, embora eu só fosse lá pagar, não tivesse nenhuma outra relação que não pagar a anuidade, né? E aí, então, tive essa aproximação, né, nessas entrevistas que eu fiz com os membros da diretoria, com os próprios presidentes, né, do sindicato, para essas 3 pesquisas. Nessas 3 pesquisas eu fiz isso. E nessa aproximação, já questionando bastante a situação lamentável, né, que eu comecei a ver os músicos passarem, né, no sentido de não terem garantia alguma, né, músicos mais velhos sem garantias alguma de aposentadoria, de direitos trabalhistas, de condições de trabalho, de ver ser respeitada a própria legislação, né, que existe, né, existe uma legislação que regulamenta o trabalho do músico, que vai dizer que a gente tem que ter remuneração para passagem de som, por exemplo, que é coisa que a gente nunca tem. Que vai dizer que a gente tem um número X de horas a serem trabalhadas e não pode exceder, se exceder a hora extra. Então, aquele bis, né? Bis, que a gente vai lá, né? Dependendo da situação, aquilo ali é a hora extra. Né? E eu comecei a me aproximar e acabei cooptada ali e participei da gestão de 2014 a 2015. Antes eu já estava participando como conselheira fiscal, mas depois participando mesmo da diretoria de 2014 para 2018, e agora eu estou ainda lá na diretoria, que vai acabar agora em 2022. Ok, então foi assim que eu cheguei lá, foi assim que eu me aproximei com aquele ambiente. Agora o acervo, como é que o acervo aparece, né? Justamente essas minhas estadas lá, né? Porque não sei se todo mundo sabe, mas assim, no sindicato, se eu fosse diretora do sindicato dos professores ou presidente do sindicato dos professores, eu poderia
continuar recebendo meu salário e ter o meu tempo dedicado ao sindicato, né? Mas como o músico não tem salário, que músico tem salário? Só músico de orquestra, né? Alguns hoje em dia nem é mais uma coisa certa, né? Um músico de orquestra ter um salário. Os músicos que estão lá são todos voluntários, né? É trabalho voluntário, ninguém ganha absolutamente nada para estar ali. Então a gente faz uma espécie de rodízio, então tinha os plantões, né? Então tinha os meus dias de plantões, né? Eu acho assim que alguém deve um dia fazer uma etnografia dentro de um sindicato, porque assim as coisas que a gente vê não tem muito como explicar se não for por um trabalho etnográfico, sabe? E começaram a aparecer muitas pessoas procurando documentação para a sua aposentadoria. Em segundo lugar, aparecia muita gente procurando auxílio funeral. Eu até achei interessante que, uma época, o sindicato deu uma carteirinha, bem antes de eu fazer essas pesquisas, de auxílio funeral. Eu achei uma coisa meio bizarra, né? Receber em casa pelo correio uma carteirinha de auxílio funeral, eu com, sei lá, 20 e poucos anos. Mas é isso, né? A gente vai ver quem são os músicos que estão procurando por auxílio funeral e muitas vezes você vai ver quem são músicos que tiveram uma atuação gigantesca na cadeia produtiva, principalmente no meio fonográfico, né? Músicos que gravaram, sei lá, vou dar um chute aqui, todos os discos do Chico Buarque, sabe? Desse tipo, né? Você vai ver o cara tá no fim da vida e ele não tem literalmente onde cair morto, né? Então não é piada, é verdade. E a família vai procurar auxílio, né? Esse tipo de coisa. E ao lado disso, né, a questão também da aposentadoria, porque existe dentro da nossa legislação um documento chamado nota contratual, em 5 vias, que uma fica com o Ministério do Trabalho, uma com o sindicato, uma com a Ordem dos Músicos, uma com o empregador e a outra com o músico, né, que é justamente a comprovação de que você trabalhou e que você recolheu para o INSS. Daí decorrem 2 problemas. Um, que, aí estou falando de uma maneira geral, nós músicos preferimos não receber dessa maneira, receber o dinheiro ali na mão, porque não tem tal do desconto de 11% do INSS. Né? Porque com 20 anos a gente jamais imagina que a gente vai precisar, né, se aposentar. Se bem que hoje esse papo está meio diferente, porque a aposentadoria não sei se será mais possível para as pessoas. Mas na época que era, né, a gente não imaginava que tinha que guardar um papel, que aquele papel dali a 40 anos, 50 anos ia ser importante. Né? E o sindicato tinha esses papéis todos, né? E aí que eu comecei a mexer nisso, e um diretor que falou para mim, vamos começar a digitalizar isso, porque a gente não pode entregar esse papel para o músico, porque esse papel é do sindicato, mas a gente pode digitalizar, e o INSS, sei lá por quê, ainda bem, começou a aceitar essas cópias. Né? Então, a gente começou um processo de digitalizar essa documentação e fazendo os arquivos dos músicos. Né? Então, lá, eu botava uma pastinha no computador com o nome do músico e todas as notas que ia encontrando esse músico ia colocando lá. A gente começou a fazer isso. Ao fazer isso, já foi muito interessante, porque eu mexi numa pilha, uma pilha monumental de notas contratuais da Rede Globo, e assim, estava separado por década. Então, comecei a mexer com a década de 80. Era de 80. E é interessante, você começa a ver nomes que são muito repetidos, assim, ou seja, músicos que trabalharam regularmente para aquela empresa. Você começa a reparar os valores que são pagos, né? Como que alguns valores, para algumas funções, né, eles são mais robustos, outros... a gente não consegue saber muito bem quanto que valeria hoje, eu não sei, eu tentei fazer essa conta, essa conversão, mas o jeito que eu fiz parece que não deu muito certo. Mas para saber quanto que valia aquele trabalho, né? Então eu comecei, era uma nota que não me dava muitas informações, não. Dava assim: Djavan, cantor, dia X, ganhou X, fantástico. Aí Djavan eu sei quem é. Dificilmente tem outro Djavan. Mas José da Silva, trombone, orquestra do Roberto Carlos, final de ano. Então, são algumas informações assim que são pistas, né, que a gente pode remontar um cenário a partir dali. Isso começou a me chamar a atenção. Né? Bom, estava pesquisando trabalho, né, vi uma nota de trabalho, né, nada mais natural me chamar a atenção. Mas a motivação de mexer nesse material foi por conta dessa questão premente dos músicos precisarem das notas. Ok. Um belo dia, eu não sei se eu já fantasiei essa história, mas é assim, tá? Um belo dia, o Eduardo Vidili, que estava há pouco tempo ali, aparece aí, Eduardo.
O Eduardo, pesquisador, estava pesquisando pandeiristas da década de 20, se não me engano, né? Década de 20. Mostra a sua cara, que você, agora eu estou falando de você. O Eduardo, me diga se está certo. Você estava pesquisando pandeiristas da década de 20, né? Do século 20, não é isso? Década de 30, o começo da era do rádio. Isso. E aí, Eduardo começou a mexer lá e falou: olha, tem lá essas caixas aí, você fica à vontade aí, mexe aí. E Eduardo achou um material preciosérrimo, assim, que eram as fichas de empregados da Rádio Marinque Veiga, sendo que uma dessas fichas era do Pixinguinha, com a foto 3x4 do Pixinguinha, real, não é cópia, não, a foto 3x4 do Pixinguinha, a assinatura dele. Não foi, Eduardo? Então aquilo ali foi uma coisa assim, cara, o que será que tem mais aí, né? Olha, né, que preciosidade. Então, assim, né, depois de entender que aqueles documentos poderiam me dar informações interessantes para a pesquisa, a gente começa a se deparar com os nossos ídolos, né, que passaram por ali. Não é à toa que o slogan do sindicato é assim: a história da música passa por aqui. Né? Então é bem isso, né? Vi ali fichinha, aí enfim, a gente até tentou, né? A gente foi uma vez lá no Arquivo Nacional, né? Porque outra parte desse material tá lá. É interessante porque esse material não foi produzido pelo sindicato, né? Foi produzido pela Rádio Marinque Veiga. Por que foi parar lá? Não sabemos exatamente por que uma parte está lá, outra parte está no Arquivo Nacional. Mas, enfim, foi a partir dessa emoção, digamos assim, né? De achar esse material, porque até então eu estava lidando basicamente com anônimos, ou era uma cópia, essa da Rede Globo, não era original, sabe aquela coisa de botar aquela, como é que chama, aquele papel entre as folhas que você assina? Carbono, né? Carbono. Exatamente, né? Mas essa não, essa tinha aura ali, o suor, as células do Pixinguinha estavam ali, né? E não só do Pixinguinha, mas o Pixinguinha foi o primeiro emblemático. Eu lembro que tinha Caíme também, tinha Garoto, tinha alguns outros nomes, eu não estou lembrando agora. Dino Sete Cordas. Então, a gente foi se deparando, como você falou, com os ídolos, né? E no meio disso, um monte de gente que a gente não conhece, que certamente tinha a importância, né, social mesmo, né, para aquele tipo de produção. Exato. Eu costumo dizer que Eduardo é meu muso inspirador, porque foi esse movimento, né? Parece que a coisa, aquela coisa, né, Paulo, dos encontros, né, dos acasos, né? Foi um acaso, não sei o que levou Eduardo a ir lá no sindicato, né? Podia não ter ido, podia não ter tido essa ideia, podia não estar lá naquele dia, eu podia ter falado: não vou deixar ele mexer ali no negócio, que eu não conheço ele, mas né? E ele podia também ter achado, não ter falado, não sei, foi uma conjunção de fatores que a coisa aconteceu. Aí, quando o Eduardo chegou a pesquisar algumas coisas ali, depois é isso, né? Eu fiquei. E agora? O que eu faço com isso? Isso foi que ano, Eduardo? Só me lembra um ano, só para me situar aqui. Foi 2019. Foi... 19. Isso. Eu estava fazendo trabalho de campo e estava justamente visitando arquivos lá no Rio, meio que, enfim, tentando, né? Tentativas e erros e alguns acertos. É isso aí. Valeu, Eduardo. Gente, eu preciso ir. Um beijo, Lu. Valeu. Um abraço aí para vocês, boa aula. Até mais. Então, se eu não me engano, isso foi o primeiro semestre de 2019. E lá na Unirio, onde eu sou professora da Federal Fluminense no curso de pedagogia, né? Então, não tem muita relação com essa pesquisa, né? Eu costumo dizer que, como boa geminiana, eu faço duas pesquisas. Tenho uma, eu pesquiso a arte na formação do pedagogo, de pedagogos e pedagogas, porque é o trabalho que eu faço lá. Mas esse trabalho aqui, esse trabalho de pesquisa, esse caminho aqui que eu mostrei para vocês, é o caminho que eu escolhi fazer, né? Não foi exatamente por um acaso, né? Foi o que me motivou, assim, independente de qualquer coisa. Vale notar que eu termino o doutorado em 2008, entro para a Federal Fluminense em 2009 e até 2015 eu parei completamente com esse trabalho de pesquisa nessa questão do trabalho do músico, justamente porque eu fui casualmente parar no curso de pedagogia e eu não sabia sequer o que era pedagogia, eu tinha que entender quem eram os meus alunos, o que eu estava fazendo ali, por que não tinha música no currículo, hoje tem, né? Então, eu fiquei um tempo assim, me situando lá e parei. Mas quando a coisa aquietou lá, a música estava no currículo, eu já estava ali mais
tranquila. Em 2015 eu volto para esse tipo de trabalho, e aí em 2019, então, tem esse encontro com o acervo e com um pesquisador que foi lá e botou a mão numa coisa que eu poderia ter feito há muito tempo e não tinha feito, né? A curiosidade de abrir caixas e ver o que tinha dentro. Bom, coincidentemente ou não, naquele momento eu tinha um projeto de pesquisa cadastrado que eu tenho até hoje, que chama Mundo do Trabalho, Música e Cultura no Capitalismo Tardio, um estudo com músicos do estado do Rio de Janeiro. E criei também um grupo de pesquisa chamado Grupo de Estudos em Cultura, Trabalho e Educação. E naquele momento eu estava no PPGM da Unirio. Por que eu fui para o PPGM da Unirio? Eu bati um dia lá na porta, em 2012, dizendo, olha, na UF não tem música, não tem pós-graduação em música. Gostaria muito de voltar para casa que me formou, afinal de contas, né, na graduação e no mestrado. E, por sorte, eu fui acolhida, só que lá o mais natural, digamos, foi eu entrar para a linha de educação musical. Só que a educação musical é uma loucura, né? Porque a educação musical é tudo. Então, eu orientava desde tecnologia até pessoas que trabalham com bebês, até não sei o quê, né? E eu, de 2015... Como boa geminiana, né? Exatamente, mas foi demais para mim. Foi demais para mim que eu falei, agora eu tenho que puxar se eu quero voltar para esse tema de pesquisa, né, do trabalho, né, eu tenho que cavar um espaço para isso aqui dentro do programa. E por uma coincidência da vida, uma das muitas coincidências que aconteceram, naquele momento estava se formando lá dentro da linha Documentação e História um projeto com vários pesquisadores de diversas linhas, chamado Pesquisa em Acervos Musicais Sediados no Estado do Rio de Janeiro, Identificação e Estudo de Obras, Coleções e Fundos Documentais, que, fazendo parte, a professora Marta, a professora Maia, o professor Cliff Corman, a professora Inês Rocha, do Colégio Pedro II, e eu falei, pelo amor de Deus, me coloquem dentro desse projeto. E dessa forma eu migrei para a linha de documentação e história, eu terminei lá as minhas orientações na educação musical e migrei para a documentação e história, e aí eu escrevi um projeto chamado A Formalização do Trabalho no Campo da Música, do século XX ao século XXI, um estudo exploratório no acervo documental do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro. Por que a formalização? Porque justamente o sindicato, né, é uma instituição por onde passa o trabalho formalizado, né? O grande problema do Sindicato dos Músicos é que 90% do trabalho é informal, é informalizado. Então, o trabalho informal, os músicos nem passam por ali. Se a gente precisa de um advogado para alguma coisa, né, alguma coisa trabalhista, 90% das vezes são músicos que vão... vai ser nosso advogado com um advogado lá da empresa, né, da orquestra, onde quer que seja, onde o músico trabalha. Agora, na base da informalidade, é muito difícil acontecer qualquer tipo de processo. Mesmo quando os músicos aparecem lá dizendo, toquei lá na Blue Note e eles não me pagaram, né? Vamos formalizar uma reclamação? Não dá porque sabe como é que é, né? Se eu formalizar, nunca mais me chamam. Né? Então, tem essa questão. E a gente, como sindicato, não pode denunciar sem ter prova, senão a gente que é processado. Né? Então, assim, o sindicato é por onde passa o trabalho formalizado, esse que tem as assinaturas, tem os contratos de trabalho e tudo mais. Né? E eu comecei a entender que, aí cavucando as caixas que o Eduardo começou a cavucar, comecei a entender que, vocês vão ver, vou mostrar daqui a pouco, a ficha da Rádio Marinque Veiga, você consegue perceber músicos com trabalhos muito longos, né, em relação do que a gente percebe hoje, então, assim, mais de 10 anos de carteira assinada, com férias garantidas, com alterações salariais regulares, com pagamento do imposto sindical. Então, é todo um trabalho formalizado que, hoje em dia, a gente tem dificuldade de imaginar a possibilidade, né? Ainda mais se tratando de músicos populares. Então, eu acho que comecei a entender que mexer nesse acervo me possibilitaria, quem sabe um dia, escrever esse livro, né? A formalização do trabalho no campo da música, né? no Rio de Janeiro, para não ser muito, né, Brasil, né? No Rio de Janeiro do século XX ao XXI. Né? É um pouco o que esse trabalho eles podem me mostrar. Daí já nasceram 6 pesquisas, 2 dissertações de mestrado, uma já foi concluída, e 4 teses de doutorado que estão em andamento, cujos os autores, os pesquisadores, estão trabalhando com alguma parte desse acervo. Né?
sendo que, na verdade, dessas 6, 5 estão trabalhando com o início do século XX. Início do século XX. Estão trabalhando quando o sindicato ainda era Centro Musical do Rio de Janeiro, em 1907, quando ele foi fundado, né? E aí, quando o Paulo diz, né, que a gente tem sindicatos pelo Brasil todo, a gente, em relação aos centros, né, a gente já tem 3 estudos, pelo menos, já realizados. Tem sobre o Centro Musical Porto-Alegrense, que é uma dissertação de mestrado, o Centro Musical de São Paulo, que o Breno Amparo, pesquisador, está realizando na PUC de São Paulo, sobre uma tese de doutorado sobre, né? E essas pesquisas, essas 5 outras pesquisas que eu mencionei para vocês, de alguma maneira falam sobre o Centro Musical, sendo que o Centro Musical, ele teve... Deixa eu ver se está aqui. Ele teve um livro escrito por uma jornalista chamada Eunice Esteves, que escreveu a história do Centro Musical, que vai de 1907 a 1941, porque em 41 o Centro Musical vira sindicato. Na verdade, o Sérgio Cabral, pai, foi encomendado a ele escrever esse livro, ele não deve ter ficado com muita vontade, passou a bola para a Eunice, que na época era uma jovem, recém-formada, estudante de jornalismo. Hoje ela trabalha na Funarte, ou pelo menos trabalhava, não sei se ainda está lá. E ela, bem jovem, escreveu essa história, porque o documento que está mais preservado lá são as atas. As atas estão todas encadernadas. Então, a gente tem lá um livro de atas, primeira reunião, em 4 de maio de 1907, com aquela caligrafia toda difícil de ler. Depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês. E ela escreveu esse livro contando a história do Centro Musical do Rio de Janeiro por meio dessas atas, né? Bom, então, isso tudo só para vocês entenderem que não é nada arbitrária, né, a minha relação com esse acervo, com esse lugar, né, onde esse acervo está guardado, que é o sindicato. E uma questão se colocou, né, também. Os sindicatos, né, então, não sei se vocês sabem, né, a gente não tem mais a obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical. Os músicos nunca foram muito de pagar contribuição sindical. Pensem aí se alguém que já pagou contribuição sindical. Os músicos nunca foram muito de pagar contribuição sindical, apesar de ser uma coisa muito barata. É tipo como se fosse R$10 por mês. É um valor anual, R$140, R$130. Pelo menos o do Rio é assim. Então, a gente tem essa questão e uma outra questão, né, e é muito interessante perceber, historicamente, as lutas, né, travadas, né, principalmente com os músicos estrangeiros, né? Você paga, Fabiano, isso aí. Os músicos estrangeiros, se a gente for ver nesses documentos que a gente tem dado no início do século, a quantidade de músico estrangeiro que já vinha para o Brasil trabalhar, né? E continua vindo, né? Continua, Rock in Rio está aí esse ano aqui no Rio, né? Os músicos estrangeiros continuam vindo trabalhar, mesmo não residindo aqui no Brasil, continuam vindo trabalhar. E qualquer trabalhador, quando vai de um país para o outro, ele precisa, ele não pode sair trabalhando, né? Se a gente for para os Estados Unidos, a gente não pode sair trabalhando, né? A gente precisa de uma série de questões, passar dias e dias ali naquele lugar que a gente recebe o visto, né? E tudo mais, né? E paga-se também uma taxa, né? Porque você não, senão, como é que fica, né? Vem os trabalhadores de fora, tiram os poucos empregos que a gente tem aqui, né? Então, existe da nossa legislação um artigo, é o artigo 53 da nossa legislação, que diz que todo show de músico estrangeiro que precisa do carimbo, né, para entrar, precisa do Ministério do extinto, né, Ministério do Trabalho, tudo que eu estou falando, gente, é um pouco antes dessa mudança dessa legislação, mas e também o carimbo da Ordem dos Músicos e o carimbo do sindicato, né? E uma parte do cachê dele, 5%, ficava para o sindicato. Isso é muito, coitado do músico. Não, o dinheiro não vem do cachê do músico, o dinheiro vem de toda a produção que traz esse músico. Segundo, se a gente vai para fora do Brasil, a gente vai pagar muito mais do que isso. Então, era, digamos assim, o mínimo acordado, né, para que se tenha estrangeiros trabalhando, músicos estrangeiros trabalhando aqui. Só que esse ponto da legislação ele está sendo contestado. Deixa eu ver se eu vou saber dizer exatamente por quê. Existe uma palavra taxa, dizendo que é necessário pagar uma taxa de 5%.
Então, só que taxa não pode, porque taxa é imposto público, uma coisa assim. Então, não pode ser taxa, teria que ser outra coisa. Então, em vez de mudar para essa outra coisa, né, começa a se contestar judicialmente e a gente sempre perde, porque a gente trabalha com advogados do Roberto Medina, a gente trabalha, né, luta contra advogados de empresas multinacionais que trazem que esses artistas, principalmente aqui no estado do Rio, tem muito show internacional, né? Bom, deixa eu só lembrar por que eu estou falando disso, gente. Ah, tá. Para chegar no problema do sindicato, do arquivo do sindicato, que sindicato hoje, ele até o momento que a gente começou essa gestão, que eu estou de 18 para cá, ele não tinha dívidas. Inclusive, ele tem patrimônio, ele tem 3 imóveis, 2 imóveis muito bem localizados ali na Cinelândia e tudo. Mas a gente começa agora a ter dívidas, porque a gente não consegue pagar o condomínio, a gente não consegue pagar IPTU. Em algum momento, esses imóveis vão ser penhorados ou vendidos. A gente não sabe, a gente vai ter eleição esse ano, eu não sei nem se tem alguém que esteja interessado em montar uma chapa para um sindicato sem dinheiro. O que vai acontecer com esse acervo? Para onde que ele vai? Então, para mim, foi uma coisa assim, eu preciso fazer alguma coisa agora, e preciso fazer alguma coisa agora e rápido, né? Porque eu preciso, pelo menos, digitalizar esse material. Depois eu vejo o que eu faço com isso. Tanto que eu mesmo não fiz pesquisa exatamente, né? Eu estou é tanta coisa que tem ali, é um momento ainda de resgatar, de fazer com que aquilo, se o sindicato fechar as portas, vender tudo, e esse material, sei lá onde que ele vai parar, que pelo menos eu tenha conseguido salvaguardar de alguma maneira alguma coisa. A gente entrou com um processo lá, eu acho que foi no IPHAN, gente, desculpa se eu estou falando errado, é o IPHAN, né? Para reconhecer o acervo como de interesse público. A gente teve até o meados do ano passado, até final do ano passado, eu tinha notícias desse processo. Esse processo ele continuava, mandava um e-mail pedindo mais informações, eu dava, não sei onde foi parar, porque depois teve um problema lá no Arquivo Nacional, que eram várias pessoas do Arquivo Nacional também que estavam à frente desse processo, e com essa política que a gente vem vivenciando aí, né, a própria se colocou até em dúvida se vale a pena realmente mandar para o Arquivo Nacional, se de fato esse material estará a salvo lá, né? Mas se não estiver lá, também aonde estará, né? Essa questão. Então, a gente tem uma descoberta do material riquíssimo, um material de mais de 100 anos de vida, de existência, que dão pistas muito fartas do que a gente pode entender, observar da vida social, musical no Rio de Janeiro, do que era produzido aqui, quais eram as condições, quais eram as relações sociais de produção da música, né? Talvez até que impactos que isso teve na própria produção estética, né? É muita coisa que você tem para pesquisar ali. Então, a maioria dos meus orientandos, eles estão lá no início do século XX. Eu mesma sempre pesquisei mais a contemporaneidade. Então, a gente está tentando, por meio dessas teses, dissertações, também contar um pouco, usar esse material e contar um pouco dessa história, né? Então, eu não vou escrever sozinha esse livro, né? Vai ser um livro a muitas mãos. Processo seletivo para o PPG, avisa os amigos, tá? Deve abrir esse ano e temos vagas para essa pesquisa em acervos musicais. Então, gente, agora, vamos lá. Agora, como é que foi a coisa do mão na massa, né? A mão na massa, então, até onde vocês já entenderam, foi o Eduardo indo lá, mexendo nas caixas, me mostrando ouro, e eu indo atrás das pepitas de ouro que deveriam estar ali dentro, né? Como é que eu fiz isso? Da maneira mais equivocada do mundo, né? E é um processo, você fazer as coisas da forma errada, né, significa que você vai fazer esse trabalho 2, 3, 4, 5 vezes, né? É o que vem acontecendo comigo, eu venho fazendo e refazendo, né? É um trabalho moroso por isso também, porque eu vou descobrir qual seria a melhor maneira de fazer depois de já ter feito da maneira errada por muito tempo, né? Então, a primeira coisa errada que a gente fez era pegar nos documentos, assim, tirar a foto, pegar aqui, não sei o quê. Eu cheguei, eu e o Hudson, que foi meu primeiro orientando, que está fazendo doutorado, a gente submeteu em 2019 mesmo para um congresso nas nuvens, que é um congresso lá de Belo Horizonte, né, que já era nas nuvens antes da gente ter essa moda de fazer tudo online.
Aí a gente mandou um vídeo, né, falando do acervo, aí mostrando aqui a carteira de trabalho da Elisete Cardoso, aqui está assinada pelo Vila Lobos aqui. A gente recebeu um passa fora da... Olha só, não pode. Cadê a luva? Como é que vocês seguram assim o documento? É claro que a gente segurava com todo cuidado, mas alguns desses documentos, primeiro, eles soltam muita coisa, porque é um documento muito antigo, muito velho, né? E são muito delicados também, né? Então a gente foi aos poucos, né, tomando bronca, né, e fazendo errado e vendo que não era do melhor jeito, até hoje. E até hoje eu percebo, né, coisas que eu fiz errado, que se eu tivesse que começar de novo, eu faria diferente. Então, acho que, até conversando com o Paulo um pouco isso, acho que a gente sistematizar a partir dos erros, não, acho que ajuda muito quem vem depois, né? Porque aí já, sei lá, primeira coisa, compra uma luva. Comprar a EPI completa. Depois eu tenho uma foto aqui para mostrar para vocês, a gente com a EPI completa, para poder mexer nesse material. Eu fiz um mini documentário que ele sintetiza a forma como a gente está trabalhando lá. Tem 13 minutos, não é muito longo, não, mas sintetiza um pouco a forma como a gente organizou esse trabalho depois de muita coisa errada, né? Não que seja a maneira perfeita, mas pelo menos eu sinto, pelo menos vendo o documentário, que existe uma organização mais ou menos controlada ali, né? Não é mais aquela coisa louca. Né? Só para vocês terem uma ideia, né? Esse encontro com o Eduardo foi em primeiro semestre de 2019. No segundo semestre de 2019, eu abri uma turma lá, uma disciplina lá no PPGM. Acho que a Nicole estava... Não, a Nicole não estava nessa. Uma turma lá no PPGM, ainda era presencial, né, 2019, pensando que só os meus orientandos iriam se interessar, porque, na verdade, era para que eles tivessem algum crédito por estar lá no sindicato uma vez por semana, 4 horas, trabalhando nesse acervo, né? Me apareceram 10 pessoas. Eu falei, gente, o que eu faço com essas 10 pessoas? Me apareceram 10, eu estava esperando 2 alunos, o meu orientando de mestrado e doutorado, apareceram 10 pessoas. Eu falei, olha só, gente, eu não tenho absolutamente nada para ensinar para vocês aqui, mas eu preciso de braço, se vocês quiserem. Aí eles quiseram. O que foi ótimo, foi maravilhoso. Porém, imagina só, você começar um trabalho que ainda não tem uma sistematização, com 10 pessoas, cada um achando que deve ser de um jeito ou de outro, a gente bateu muito cabeça. Muito cabeça. Tem material digitalizado 3, 4 vezes, tem material misturado, assim, porque a gente começou a fazer de uma maneira que ainda estava muito... Ainda não tinha, né, um método, né, digamos assim. Então, foi ótimo, foi maravilhoso, mas foi confuso demais. Até hoje eu percebo as marcas dessa confusão, né, desse primeiro momento, que talvez se começasse com um trio, né, começando a coisa mais devagar, talvez a gente não tivesse que refazer tantas vezes o processo. Então, assim, eu vou falar desse processo, talvez com algum detalhe, se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, mas acho que a gente pode, Paulo, passar o documentário. Se eu só dizer por que eu fiz esse documentário. Eu sou um pouco egocêntrica, mas não foi nem por isso. Foi porque eu precisava de scanner, né? Eu precisava disso. Do que adianta ter 10 pessoas lá se eu tenho um scanner só, né? Eu precisava de mais scanner. E o projeto da Unirio, ele conseguiu comprar 2 scanners, sendo que um é muito legal, que é um scanner para livro, que eu posso botar o livro aberto, né? E ele é uma coisa assim, né? Ele não fecha, ele nem joga a luz em cima, o que é bom para proteger o documento, e que ele é sensível ao toque. Então, quando eu viro a folha, ele já entendeu que eu viro, ele tira outra foto. Eu viro. Então, e a Unirio, né, esse projeto de acervos sediados, né, ele conseguiu uma verba, conseguiu comprar, como eu era a única pessoa que estava, de fato, indo ao acervo de todo aquele grupo, né, desse projeto da Unirio, do PPGM, eles deixaram comigo, e aí eles pediram, você pode fazer um vídeo de como é que usa o scanner? Então, nessa de como é que usa, por isso que vocês vão ver eu explicando como é que usa o scanner, porque nessa de como é que usa, eu aproveitei e fiz um processo do começo ao fim, desde a hora que eu tiro o documento dentro da caixa, ou melhor, até a hora que eu olho a caixa, até o momento que eu guardo o documento. Tá? Aí depois a gente passa e depois eu comento essas etapas com vocês. E vamos encerrando aqui, né? Então, Luciana, muito obrigado, espetacular pesquisa e apresentação, assim, nos honra a todos, além de ser um prazer enorme ouvir e assistir esses... Obrigada, tá, Paulo. Eu que agradeço.
Obrigado a todos e a pelo todas. convite. Obrigada, gente. Seguimos em contato, né? Seguimos por aí nas redes, presencialmente ou virtualmente.